As paz, amados, bom dia. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 51, versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi certa feita estava em seu palácio e ao olhar de sua janela ele viu Batseba tomando banho. Batseba era esposa de Urias, que era um dos homens de guerra de Davi. E naquele momento o exército dos judeus estavam guerreando contra os filisteus e Urias estava naquela guerra. E Davi, no seu coração, em seu palácio, ele estava no conforto do seu lar, enquanto Urias estava lutando por ele, lutando pelo reino. Davi cobiçou aquela mulher, ele quis aquela mulher para ele. Então ele mandou chamá-la e ele se deitou com ela. Depois aquela mulher foi embora. E passou um tempo e informaram a Davi que aquela mulher estava grávida. E Davi ficou preocupado, seu coração pesou e ele mandou chamarem Urias para que ele pudesse dormir com sua mulher e ninguém desconfiasse que ela estava grávida por conta de outro homem. Então, porém, Urias ele não aceitou dormir no seu lar porque os outros homens estavam na guerra, estavam guerreando, dormindo no relento, passando dificuldades e ele não achava justo ele dormir em casa no calor da sua esposa enquanto os outros homens estavam no relento. Então ele dormiu na guarda, próximo à entrada de Jerusalém, e ali ele ficou e falou para o rei que não iria para a casa dele. E o rei ficou preocupado com aquilo, porque ele sabia que Urias não iria para casa, não iria se deitar com sua mulher, e as pessoas iriam desconfiar de que Batseba poderia ter traído Urias. Então, Davi teve uma ideia. Davi mandou uma carta, mandando Urias entrar no meio da guerra, e chegar próximo às muralhas dos filisteus para que ele fosse morto. E ele entregou essa carta fechada na mão de Urias, para que Urias levasse até Moabe, que era o capitão de guerra de Davi. E Urias era tão fiel a Davi que Urias não abriu a carta e entregou e veio a falecer. E Deus se entristeceu muito daquela atitude de Davi. E logo após isso acontecer, passou um tempo e Batseba estava grávida e a sua gestação prosseguindo. O profeta Natan chegou até a casa de Davi e falou a ele que aquele filho que Batseba estava esperando iria morrer. E assim que ele nascesse, iria morrer no 7º dia. E Davi percebeu naquele momento que o que ele tinha feito tinha desagradado muito o coração de Deus. E ele se arrependeu. E ao se arrepender, ele escreveu o Salmo 51. Ele não ficou com medo de perder o reinado, ele não ficou com medo de perder as suas riquezas, as suas mulheres. Ele ficou com medo de perder a presença do Senhor. Porque quando a gente conhece a presença de Deus, a gente não quer outra coisa. A gente sabe que a presença do Senhor vale mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E Davi sabia disso. E ele se arrepende e fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque eu sei que eu preciso do Senhor. Cria em mim um espírito inabalável, que eu possa levar a tua palavra aos transgressores. Então Davi se arrepende e ele se prostra diante do Senhor naquele momento e escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia. Querido, as consequências do pecado de Davi não deixaram de vir. O filho dele morreu no 7º dia, as mulheres dele, o filho dele, Absalão, possuiu e estuprou as mulheres dele na frente de todo o reinado. Ele teve que se esconder. Diversas situações aconteceram na vida de Davi por conta desse pecado. Porém, o Senhor o perdoou. As consequências do pecado vieram, porém o Senhor curou o seu coração. Ele se arrependeu, ele se prostrou diante do Senhor. Muitas das vezes você se vê nessa situação, passando por um momento difícil, porque você mesmo causou aquilo, os seus pecados, as suas transgressões. Porém, o Senhor não se esqueceu de você, querido. Ele está disposto a te perdoar, assim como ele perdoou ao rei Davi, assim como ele trouxe Davi de volta, fez Davi escrever esse salmo maravilhoso, que é uma bênção para as nossas vidas hoje. E ele também está disposto a te perdoar, mudar a sua trajetória, querido. O que você fez até aqui pode acabar agora. Você pode mudar, você pode parar de
de cometer essas transgressões, esses pecados, e se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo, Pai, me ajuda, me dá forças para que eu possa prosseguir, para que eu possa lutar contra os meus pecados, Deus, me ajuda, Senhor. Peça forças ao Senhor, querido, que Ele pode te ajudar, Ele segura em tuas mãos, Ele caminha ao teu lado. Olhe para o Senhor, querido, busca a palavra de Deus, ore todos os dias que o Senhor tem uma palavra de bênçãos para a tua vida. Ele quer curar a sua alma. Muitas vezes você está com depressão, ansiedade, o Senhor tem a cura para as suas doenças, querido. Então se coloque diante do Senhor, se arrependa enquanto há tempo, se prostre diante de Deus, querido. Fica na paz do Senhor, que essa palavra possa entrar em seu coração e fazer morada.